espero que vocês estejam bem. Hoje a gente começa uma nova série de vídeos aqui no canal que eu prometi já faz algum tempo. Finalmente estou cumprindo, que são uma resolução da prova de física da UFPR de 2020, de 2021 a gente já tem aqui no canal. Então a partir de hoje começarei a resolver a prova de 2020 e nos próximos vídeos teremos os próximos exercícios dessa prova. Então não percam. Então o primeiro exercício de física da UFPR 2020 era o exercício 28 da prova. E ele falava, na verdade a gente podia já de cara dar uma olhada, né? Ele dava um plano inclinado, um bloquinho lá em cima de massa M, a uma altura Hzão, uma inclinação θ. E aí ele pergunta, a gente bate o olho ali embaixo, vê uns Qs. E aí vamos dar uma espiada o que é esse Q que ele está falando. E a quantidade de movimento, também conhecido como momento linear. Então a gente vai ter que relacionar um plano inclinado com um momento linear. Parece um negócio muito assustador, ainda mais que não tem letras, né? Aliás, que só tem letras, não tem números. Então calma, vamos ler e aí a gente analisa com calma. Um objeto de massa m constante está situado no topo de um plano inclinado sem atrito. Isso é importante. Pode ser importante dependendo do que ele pedir, né? De ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura ao lado. O objeto está inicialmente em repouso, isso é importante, ele estava parado lá em cima, a uma altura Hzão da base do plano inclinado e pode ser considerado uma partícula, tendo em conta as dimensões envolvidas. Quer dizer, ele é muito pequeno perante as dimensões do plano inclinado, então é como se ele fosse só um pontinho. Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à sua base no instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito e as observações são feitas por meio de um referencial inercial. No local, a aceleração gravitacional vale em modo G. Que bom, né? Vocês percebem que tudo que ele vai falando enunciado a gente pode usar. Então, a gente está permitido usar M, θ, G e Hzão. São as letras que a gente pode usar, que basicamente são as letras que tem nas alternativas, né? E aí ele fala para a gente levar em consideração os dados apresentados e assinalar a alternativa que corresponde ao módulo da quantidade de movimento, que é a mesma coisa que momento linear, ele chama isso de Q, que o objeto de massa M adquire ao chegar à base do plano inclinado. Então, na hora que ele descer o plano inclinado, qual vai ser a quantidade de movimento que ele vai ter? Para a gente calcular isso, a gente tem que lembrar a fórmula da quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. A massa está autorizada a usar, velocidade ele não falou, então a gente não pode usar V, tanto é que não tem nas alternativas. Então a gente vai ter que descobrir a velocidade dele para daí poder usar. Como é que a gente vai descobrir a velocidade dele? A gente vai ter que pensar de onde vem essa velocidade, né? E aí a gente tem muitos caminhos, mas nesse caso o mais simples é a gente perceber que a velocidade está associada a uma energia cinética e essa energia cinética vem exclusivamente de uma energia potencial gravitacional, que era a altura que ele tinha no começo. E ele estava em repouso no começo, então não tinha energia cinética no começo. E no final ele está lá embaixo, então a energia potencial gravitacional se transforma integralmente em energia cinética. E como ele fala para a gente desprezar atrito, que não aconteceu nenhum atrito nem nada assim, a gente sabe que essa energia vai se transformar integralmente uma na outra, né? A energia mecânica vai se conservar. Então a gente vai ter que a energia potencial gravitacional, que é mgh, é igual a energia cinética, que é mv² dividido por 2. E aí tem massa dos dois lados, a gente pode cortar. A gente passa o 2 para o lado de lá multiplicando, então v ao quadrado vai ficar 2gh. E aí eu só preciso tirar a raiz, vai ficar raiz de 2gh igual a velocidade, que daí eu vou substituir de volta aqui na minha quantidade de movimento, porque o que eu quero é a quantidade de movimento, né? Então vai ficar a massa vezes aquele negócio ali. Então a quantidade de movimento vai ser a massa vezes a raiz de 2gh, que é exatamente o que diz a letra A. Então nossa resposta necessariamente é a letra A. E aí, vamos fazer uma pequena pausa, porque quando a gente tem um exercício com letras, a gente consegue analisar e eliminar algumas coisas por análise dimensional. Vocês devem lembrar de um vídeo que eu comentei alguns dias atrás aqui da UEL, em que eu expliquei com bastante detalhes como é que a gente eliminaria alternativas com análise dimensional. Se vocês não lembrar, eu vou deixar ele indicado aí no final para vocês assistirem. Mas, basicamente, a gente precisava lembrar das unidades de medida de cada coisa. Então, a quantidade de movimento, se a gente pensar na fórmula dela, ela é uma massa vezes uma velocidade. Então, a unidade de medida da quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Ok. Então, quilograma não pode ser raiz de quilograma, porque raiz de quilograma é uma coisa, quilograma é outra coisa. Ou seja, a gente não poderia ter essa massa dentro da raiz, que era o que acontecia na letra B e na letra E. Então, a letra B e a letra E, por análise dimensional, a gente já poderia de cara excluir.
Se vocês não tivessem tempo para resolver essa questão e reparassem que a massa estava dentro, vocês chutariam ou A, ou C, ou D. Vocês não chutariam a B e a E, porque a massa ali dentro já, de cara, a gente pode perceber que não poderia ser a resposta, porque daí não seria uma quantidade de movimento. Seria outra coisa, sei lá o quê. Então, aí a diferença entre a A, a C e a D, por análise dimensional, não seria suficiente para a gente conseguir chegar, porque tangente de θ, seno de θ não tem unidade de medida de nada, né? Seno e cosseno e tangente não tem medida na frente, eles só são um valor. Então, isso não ajudaria em nada na análise dimensional. Mas, seria um chute um pouco mais garantido, caso precisasse. E em algumas questões, resolve bastante, tipo essa que eu comentei, que vocês podem assistir agora no final, porque a gente já terminou a resolução desse exercício e a gente se vê depois de amanhã com o próximo exercício da UFPR 2020. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.